Boa noite, minha irmã. Tudo bem? A paz de Jesus? Boa noite. Tudo bom, Tá me Renata? ouvindo direitinho? Tô ouvindo perfeito. Que Tá casa muito comunitária sabe como é que é, né? Tem um barulhinho ali fora, por isso que eu coloquei até o fone. certo. Tá maravilha. Tá tranquilo, minha irmã. Seja bem-vinda, querida, ao nosso testemunho Obrigada. Arrasta, essa série. Quase que a gente fica de fora e não consegue ter esse momento contigo aqui, né? Então, para nós, é uma alegria muito grande, Renata. E a gente tem colhido muitos testemunhos de muitas pessoas que eu posso dizer assim, estão sendo arrastadas para Deus devido aos testemunhos das pessoas, né? A gente sabe, né? A gente acompanha a vida de Jesus no Novo Testamento e vê que aonde ele vai, ele começa a fazer milagres, né, na vida das pessoas, mudança na vida das pessoas e o povo tende a seguir ele porque olha o que ele fez e faz na vida do outro, né? Essa foi a direção para nós, essa tem sido a bênção para nós aqui, né, da Banda São Francisco, que estamos fazendo aí esse testemunho arrasta. Então, para nós, minha irmã, é muito bom, uma alegria muito grande de te ver e de te ter aqui com a gente no nosso testemunho arrasta. Também quero agradecer a acolhida, né? Banda São Francisco, eu conheci ali na missão de Pernambuco, minha primeira missão na Canção Nova, em Gravatá. É uma alegria estar aqui e poder partilhar um pouco, porque de fato, quando a gente olha a vida daqueles que seguiram Jesus, olha para a nossa vida e fala assim: eu tenho jeito, então dá para eu seguir também, né? Verdade, minha irmã. Gente, Renata, se apresenta aí para o pessoal que está com a gente, né? De onde você é, sua missão. Eu sei que eu já tenho falado bastante isso, mas é de praxe, né? Claro. E vai. Bem, meu nome é Renata Augusta Pereira, tenho 35 anos, sou solteira, sou missionária da comunidade Canção Nova. No dia 15 de janeiro de 2021, vou fazer 10 anos de comunidade, graças a Deus. Morei na missão Canção Nova, né, nos primeiros anos, em Lavrinhas, Queluz, depois vim para Cachoeira, depois fui para Gravatá, voltei, estou em Cachoeira tem 3 anos aqui na missão. Atualmente trabalho na TV Canção Nova, no programa PHN. Maravilha, querida. Que bom te ter aqui com a gente, né? Esta palavra que Deus nos dá como direção, né? Essa certeza de que nada nem ninguém pode nos separar dele, né? Isso me faz recordar, voltar atrás e perceber o quanto que quando a gente faz uma experiência com Deus, quando a gente faz uma experiência com Cristo, né? E assim como foi na vida de tantos, né? Essa experiência ela é para a vida toda, essa aliança é para a vida toda, né? E que maravilha, né? Poder ver e ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, a gente vai fazendo amizades em Deus, amizades lindas em Deus, e essa é a relação da Banda São Francisco, da minha relação pessoal, né? Com o Renato, tão bom a gente poder fazer amigos nessa caminhada, né? Pessoas que estão com o mesmo objetivo de seguir a Cristo e de entregar sua vida para Ele, né? Renata, para a Verdade. gente não perder muito tempo, como é que começa a vida da Renata, assim, com Cristo? Melhor dizendo, quem era a Renata aí de mais de 10 anos atrás, antes de entrar na Canção Nova, antes de fazer o um encontro com Deus? Como é que era a vida da Renata, um testemunho de vida, uma situação, algo que te fez parar e perceber, né, que a gente só tem vida quando a gente tem a Cristo. Como é que tava, como é que era a Renata antigamente, como é que a Renata, enfim, fica à vontade para começar a partilhar sua história com a gente. Então, eu sempre fui de igreja, né? Desde criança, minha mãe sempre levava a gente lá no Rio de Janeiro. Sou da paróquia Bom Jesus da Penha e participava da Capela Santa Luzia, que eu moro no Complexo da Penha, lá no Rio de Janeiro, numa comunidade, numa favela. E eu ia participar da minha vida toda lá, né? Desde criança, Santa Missa, Primeira Comunhão, foi nessa Capela de Santa Luzia. Então, sempre estive dentro da igreja. Só que eu percebo que é aquilo que o Padre Jonas fala, quando nós temos encontro pessoal com Jesus, tem a diferença e tem um novo brilho, né? Eu, desde criança para adolescência, eu fui percebendo que meu pai sempre foi muito ausente.
Meu pai sempre foi uma pessoa de muito trabalho, trabalhou a vida inteira, mas era muito ausente conosco, com o nosso relacionamento dentro de casa. Eu sou a filha mais velha. Então isso foi me distanciando dele. Eu não tinha uma figura paterna dentro de casa, de forma que me desse afeto, que estivesse comigo, que falasse que eu era uma filha boa. Eu sempre fui uma boa aluna, nunca fui de dar sem trabalho. Então eu esperava do meu pai uma reciprocidade de relacionamento, de chegar e falar: nossa, minha filha, você é maravilhosa, nossa, você tirou 10 na prova. E ele era indiferente comigo. Com isso, eu fui me distanciando do meu pai. Eu tinha lá meus 14, 15 anos, até os 18 anos mais ou menos, e fui me relacionando com homens mais velhos. Muitas vezes homens comprometidos, mesmo dentro da igreja ali, participando de missa dominical, tudo. Hoje, claro, com 35 anos, com a vivência, né, de uma conversão, eu percebo que eu procurava um pai naqueles homens, né? Mas eu não tinha essa visão com 15, 16 anos. Eu procurava alguém que dissesse que eu era bonita, que me tratasse bem. Então, a Renata, antes de conhecer a Cristo, era uma pessoa muito carente, né? Carente de afetos, carente de ter alguém que estivesse próximo a ela. Então eu ia procurar isso em homens mais velhos. Interessante que na minha história sempre me chamou a atenção homens de cabelo grisalho. E eu era uma adolescente de 16 anos. Porque eu já via nesses homens uma figura paterna, mas que pelo vazio e buraco causado pela ausência do meu pai, eu procurava esses relacionamentos. Sabia que estava errado, às vezes por ser pessoas comprometidas? Sim, mas eu estava tão envolvida nas minhas carências que eu falava, não, eu estou gostando, eu estou amando, mas no fundo era pura carência. Então era essa Renata que nunca se afastou da igreja, porque eu nunca fiquei assim afastada, ia na missa todo domingo. O interessante é que era aquele, né, quando a gente fala cristão Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Vivia todas essas realidades, mas domingo era de praxe eu estar ali na igreja. Eu tinha que estar na missa, eu tinha que participar da missa. Então eu saía. E um dos atendimentos que eu tive com o meu diretor espiritual, uns 3 anos atrás, foi até no acampamento PHN, eu comecei a descrever o nome das pessoas que eu já tinha ficado. Sabe aquela coisa de caderninho de adolescente? Aham. E eu fui me assustando, né, a quantidade de pessoas que eu tinha me relacionado. Porque dentro de mim era um vazio muito grande, então eu queria preencher. Então, se eu fosse para uma festa, eu não ia para uma festa para ficar sozinha. Eu tinha que ficar com alguém. Então, percebendo nesse movimento a ausência, claro, meu pai não é culpado, porque ele também teve uma história de vida difícil. Hoje eu compreendo isso. Só que eu, com 16, 17, 18 anos, ainda não compreendia isso. Então a Renata era uma pessoa muito carente afetivamente, não era nem a nível sexual, mas de ter uma pessoa perto, de ter uma pessoa para andar junto. Então eu percebo que eu tinha até medo de ser sozinha, né? De Uhum. estar sozinha. Então Uhum. essa era a Renata antes de conhecer a Cristo. Eu acho perfeito quando a gente consegue não sei se é redundante, mas se auto-entender, né? Quando a gente faz até essa, esse exame, né? A gente tem até um nomezinho que a gente dá nessa. Acho que até vocês da comunidade faz bastante, né? Quando vai entrar na comunidade. Balanço, É um caderninho que fala alguma coisa de história vida. de salvação. História de salvação, isso. A gente começa, quando a gente faz a nossa história de salvação, quanto que Deus vai encaixando e vai fazendo com que a gente entenda tudo, né, que a gente viveu, né? Quando a gente, poxa, eu vivi isso por causa disso. Enquanto que Sim. Deus vai colocando pessoas, né, um diretor espiritual, um padre, alguém que vai te fazendo entender uma pregação, Dá uma sentido, né, palestra, o que te dá você viveu. sentido a ver o porquê que você era e o que você fazia e quem você está buscando ser, né? O quão que maravilhoso. Um pouco até dentro da psicologia, né? Quantas Sim. pessoas hoje têm essa tendência,
né? E por conta de uma carência afetiva paterna, né? É levado, né? Como você falou, não por culpa, né? Não é culpando ninguém, mas a gente que tem essa carência e vai buscando outros nortes que não Porque você quer agradam preencher o vazio, o né? vazio que Você está não em sabe você, dar exato. nomes, então você vai. Tem pessoas que vai na sexualidade, tem pessoas que vai para droga, tem pessoas que vai para o isolamento, tem pessoas que vai para o alcoolismo. Então, assim, cada um vai responder de uma forma. Às vezes a pessoa tem uma predisposição de responder ao alcoolismo, à droga, à pornografia, enfim, né? Então, escrever a nossa história de salvação, que a gente aprende na Canção Nova, é você olhar com o olhar de Deus. Olhar a sua história não mais assim, condenando seu pai. Nossa, meu pai não me amou, não sei o que, por isso que eu saí com um homem tal, não sei o que, fiz isso, isso. Não, mas olhar. Aí eu vou atrás, mais atrás, aí vejo qual a história também do meu pai. Meu pai Exato. também teve uma história sofrida, então acaba sendo um ciclo vicioso. Então eu preciso entender o quê? Que olhar a minha história, eu olho a história dos meus e eu olho com misericórdia, porque se Isso. Deus olha com misericórdia para a minha história, eu preciso também olhar de misericórdia para a história dos meus pais, Isso. daqueles que por um tempo foram os culpados, né? Exatamente. Né? E a Renata, ela buscava apenas atenção, né? Apenas queria ter atenção, né? E certo dia eu acredito que Deus te deu essa atenção, né? Deus te deu este olhar, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi esse caminho assim de Foi bem difícil, porque diante de tudo isso que eu vivi, eu tive um relacionamento que eu fiquei muitos anos com essa pessoa, né? E depois eu conheci a Canção Nova. Então, assim, eu digo que foi nesse dia, né? De eu ter que romper com esse relacionamento, que era um relacionamento que não tinha futuro, né? Na verdade, o relacionamento não tinha nem presente, né? Porque a pessoa já tinha um comprometimento com uma outra pessoa. Então, você vive de uma mentira. Mas ali naquele carro, naquele dia, né? Quando aquela pessoa falou para mim que ia casar, né? Eu me senti assim um pouco do cavalo bandido, como a gente fala. Porque eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não mereço isso, né? Então foi uma queda de consciência também, de falar assim, nossa, mas eu não mereço isso. Deus não me fez para ser a segunda, Deus não me fez para ficar esperando alguém ir na casa da namorada, despedir tal e eu ficar com os restos, com as migalhas. Então foi de se olhar, sabe? De falar assim, olha, eu não quero isso para o meu futuro. Então foi naquele dia que Deus foi e me encontrou. Claro, não é fácil, principalmente para a gente que é mulher. Né? Nós mulheres trazemos essa sensibilidade, essa coisa do romance. do Então, assim, eu rompi apaixonar-se. naquele dia, mas no outro dia me deu vontade de ligar para a pessoa de novo, de dizer que eu estava arrependida. Então, eu vejo que esse olhar de Deus ali naquele carro foi para dizer assim para mim, que Deus, ele já tinha me dado a oportunidade de voltar a ser filha, mas a escolha tinha que ser minha. Eu que precisava Exato. romper, eu que preciso voltar. Então, assim, porque às vezes a gente pensa que decidir, né, quando a gente escolhe a Deus, ele vai fazer toda a parte. Não, ele faz a parte dele. Olha, você é filha, você tem o reino, você tem uma herança, você tem o céu. Agora, abraçar essa coroa, aí vai depender de você. Aí é luta, é sacrifício. Isso. Porque não foi fácil deixar, porque esse relacionamento, de fato, eu gostava dessa pessoa. Eu amava essa pessoa. Eu tinha construído uma história na minha cabeça de vida, de sonhos, de nome de filhos, de viagem, de casa. Então, isso tudo foi destruído para ser construído aquilo que é a vontade de Deus. Não é fácil, não foi fácil, mas a Não, de graça forma de alguma. Deus é maior, porque ele me devolveu a minha dignidade feminina, devolveu a minha dignidade de filha, né, de filha de Deus. Saber que eu não fui feita para ser a segunda, né? Eu sou singular. Então, assim, é perceber esse movimento de Deus na minha história. Que maravilha. Gostei da frase. Eu não fui feita para ser Eu não fui feita para ser a segunda, mas eu sou singular. singular. Gostei da frase. Mulheres aí adotem, viu? Somos únicas, né? O ser humano não tem nem quem é gêmeo, né?
Deus fez ali fisicamente, mas assim, a sua alma, a sua essência, ela é única. Ô, Renato, e quando a gente se decide, quando você se decide assim a romper com aquilo ali, né, com esse relacionamento já que perdurava, é, como é que foi assim? Já foi para romper, para seguir o caminho vocacional, ou foi algo que ainda você ainda não tinha pensado e não tinha ainda tido aquele, ou foi participar de algum encontro? Quando foi que o Senhor verdadeiramente assim te pegou, te libertou, sabe? Eu sempre digo que tem muitos, né, que sempre tem aquele dia assim que você foi ou na igreja, ou no grupo de oração, ou numa adoração, ou no acampamento, enfim, você foi em algum lugar assim que disse, nossa, agora é para valer. Deus vai, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer a minha parte, né? Deus está fazendo a dele, Deus está mostrando a dele, eu vou fazer agora a minha parte. Teve esse momento assim contigo? A Canção Nova eu conhecia desde 2003, 2004. Minha paróquia sempre foi muito musical, né? Ítalo Vilar, Ministério Ragden, são da minha paróquia. E minha capela sempre gostou muito dessa parte da música. Então, ali entre os músicos, os ministros de música da minha paróquia, porque eu não canto, mas eu sempre estava com eles, porque os meus amigos são músicos, né, do ministério. E nas partituras, eu sempre vi ali Nelson Correia, Padre Jonas Abib. E as músicas, né, não dá mais para voltar, né? E falaram, tem uma TV, só que a minha casa não pegava direito a TV Canção Nova. Era muito ruim mesmo. Aí eu fui conhecendo a TV Canção Nova e no Rio de Janeiro eu trabalhava no jornal O Dia, a editora O Dia, que é na Rua Riachuelo. E perto da Rua Riachuelo tinha uma casa de missão escrito Canção Nova. Letreiro assim. Só que para mim sempre estava fechado. Na verdade tinha que apertar a campainha para poder os missionários abrirem. Então eu falei, nossa, Canção Nova, mas eu trabalhava, né? Falei, nossa, legal. E uma vez na TV, eu até procurei aqui em Cachoeira depois, mas eu não consegui mais achar, porque isso foi lá para o ano de 2005, mais ou menos. Passou uma vinheta vocacional na TV. Vem ser Canção Nova. Ai, nossa, e aqueles jovens felizes, alegres. Só que dentro de mim, assim, nossa, gente, eu quero morar aí, mas eu não tinha dimensão. O que, Do que era que é? Canção Nova, comunidade, padre, esperando a vinda do Senhor, nada. Dentro de mim, com 21 anos, eu comecei também com 21. Eu queria morar aqui, mas não sabia o porquê. Falei assim, nossa, eu quero ser igual a eles. Aí fui me aproximando, aí eu escrevi uma carta, sou do tempo da carta. Eu escrevi uma carta no dia 21 de junho de 2006. Por que eu lembro dessa data? Para nós, na Canção Nova, o dia 21 de junho diz muito, porque foi o dia que o padre proclamou o Santos ou Nada. Então, quando eu entrei para a comunidade e nos nossos documentos, né, tá até ali que eu deixei do ladinho, o padre proclama isso, né, numa missa de corpo presente numa irmã nossa que tinha falecido, que era a Bel Cortez, e proclamou o Santo Zona. Eu falei, gente, eu escrevi minha carta no dia de algo Eu já importante, ouvi essa né, para a história. comunidade. Então, aí eu escrevi a carta dizendo que queria fazer caminho, mas nem tinha dimensão. Fui, comecei a conhecer a comunidade, ficar próximo dos membros. E a vivência dos membros ali no Rio, a comunidade era muito ativa no Rio de Janeiro na época. Nós tínhamos o Espírito Sopra Onde Quer, então eu vi o Padre Jonas pregar no Espírito Sopra Onde Quer. Eu vi o Padre Jonas pregar para dizer assim, Senhor, pare de chover e parar de chover no encontro. Então eu vi o profetismo do Padre e aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei, gente, é aqui o meu lugar. E eu como vocacionada, já falava que o Padre Jonas era o meu pai. O Padre Jonas era o meu pai fundador. Eu falava, gente, é até uma audácia, né? A pessoa não tem nem compromisso. Falar que o Padre Jonas é o seu Tá fundador. se achando, né? Mas eu achei interessante que durante o caminho todo, que são 2 anos, no mínimo, eu fiz 3 anos de caminho, porque eu precisei parar para rever a cura interior, aquelas coisas todas. Numa dessa parada, eu vim para Cachoeira, num tocão, até lembro, né? Era no encontro da Toca de Assis que eu amava. Tocão, era muito Tocão bom. 2008. Eu vim pra Tocão, cá. nossa, nem E lembrava mais, mas realmente, era muito bacana esse tocão. muito.
E uma irmã de comunidade, hoje irmã de comunidade, mas na época, a Cristiane, ela rezou por mim dentro do ônibus, que a gente veio de caravana. E eu tava no espere, que a gente fala que é esse tempo que você não tá fazendo caminho. E ela falou assim pra mim, Renata, Deus coloca no meu coração que você precisa já assumir o Padre Jonas como seu fundador. E eu não era nem fazer caminho, né? Assim, tinha parado. Aí eu tomei posse, então assim, o Padre Jonas é o meu pai fundador. Eu fui tomando posse disso, tal, voltei a fazer caminho em 2009 e entrei dia 15 de janeiro de 2011 em Lavrinhas. Então eu vejo que é uma providência de Deus, porque a minha turma de pré-discipulado, ela retornou, né? Foi a primeira turma a morar na casa que o Padre Jonas morou quando chegou Lá com em, 12 anos de idade para entrar para o seminário, lá em que é a casa nossa Lavrinhas. de Lavrinhas. Porque antigamente vinha-se para Cachoeira Paulista. Né? E no ano de 2011 foi feita essa experiência que a gente fala que a gente era os cobaias, né? De ir para Lavrinhas, né? Uma casa assim, salesiana, maravilhosa. Você cheira o Padre Jonas ali, pensar que com 12 anos ele estava chegando ali. Então fazer esse itinerário do padre, né? De deixar a sua família, tem um Que trem que passa bacana, lá em Lavrinhas, né? que Então, toda bacana. vez que o trem passa, a gente fala, o Padre Jonas está chegando, né? Do Padre Jonas ser deixado ali pelo pai dele e viver esse deixar ali, né? Então, assim, foi essa minha experiência até chegar na Canção Nova de Caminho Vocacional. Claro que o caminho é muito exigente, você vai conhecendo um pouco da comunidade, né? Em 2 anos ali na sua teoria e na vivência, porque nas nossas práticas, no trabalho, na vivência fraterna, mas de fato você vai viver tudo isso quando você mora, quando você Exato, chega aqui, né? exato. De conviver com pessoas diferentes. Quando eu cheguei, nós morávamos em 49, nós chegamos em 49, tinha paraguaio, tinha francês, então assim, se já fora do Brasil são culturas diferentes, né? E tem os brasileiros, que é do Nordeste, né, que é mandioca, para mim é aipim. Então a gente vai, né, tudo ali naquele bolo ali, se entendendo com o mesmo objetivo de dar a vida e de evangelizar. Que maravilha. Aí como eu devo imaginar, né? As pessoas, que lindo, né? Uma vida assim, mas assim, vivida desse jeito. E muitas vezes não imagina, né? O quanto que até que a gente chegar ao ponto de dizer assim, de estar acostumado com a vida que leva, né? A verdade é essa, e isso tudo passa muito rápido, né? A gente vai vivendo um dia após outro, vai vivendo o dia que a gente tem, o dia que a gente tem, o hoje, quando a gente vê, a gente olhar para trás, a gente já está totalmente apegado a uma vida diferente, né? Uma vida totalmente moldada, e isso vai nos colocando, né? E no caminho que a gente jamais pensou em seguir, né? Sim. E o que eu acho muito bonito, eu não sei, os meus irmãos que estão aqui com a gente hoje, né, podem me corrigir, mas eu acho que Renata é a primeira mulher desse testemunho arrasta aqui. Sério? Eu acho que acho que acho que não teve mulher aqui, enfim, né? E assim, o quanto que você vem trazer hoje, né, uma história tão voltada, a sua história tão voltada para muitas mulheres, né? Um lado um pouco mais feminino, aquilo, a carência, né? O quanto que as mulheres, ó, o Fabinho está confirmando aí, o quanto que as mulheres elas se apaixonam, né? Se fazem rapidamente assim, algumas, né? A maioria, né? Fantasiam, né? O seu príncipe, as Diz de fantasias nós. e o quanto que tudo isso vai por água abaixo, mas o que eu acho perfeito é que quando Deus faz as coisas dele, né? O quanto que você olha para trás, Renata, eu te faço até uma pergunta, como é que você hoje olha para trás assim, enxerga o seu hoje e vê o quanto que você tem ainda para viver na missão Canção Nova, na vocação que você abraçou. É, jamais se pensou em ter uma vida vocacional, uma vida comunitária? Até diante de tudo aquilo que eu vivi,
né? Perceber que Deus me chamava a vir para uma comunidade mista, né? De homens e mulheres que vivem juntos. Falava assim, Jesus, como é que vai ser isso, né? Como é que eu vou estar lá dentro? E se eu gostar de um rapaz, tal, como é que vai ser, tal? Mas perceber que a vida comunitária, a vida fraterna e esse viver de homens e mulheres juntos foi purificando a Renata, né? Foi trazendo a Renata com amizades, com homens que são celibatários, com homens que são padres, com homens que são casados e trazendo a pureza na vida consagrada, né? Diante de quê? Nós não temos lutas? Temos. Padre Jonas fala, né? Vela benta queima também. Então, nós precisamos estar sempre atentos, vigilantes, né? Porque uma vez que nós somos consagrados, nós não deixamos de ser humanos. Exato. Nós precisamos estar nesta atenção, porque também nós recebemos a influência. Mesmo estando dentro de uma comunidade, nós temos a influência porque somos humanos, a influência do mundo, nós estamos no mundo. Enfim, então perceber assim hoje, que quando eu entrei, eu tinha uma forma, um jeito, que o carisma pelo Espírito Santo foi purificando essa forma, esse jeito em mim, mas que eu não posso, eu gosto muito do catecismo da Igreja Católica, e eu li muito isso na época, quando ele vai dizer até mesmo da própria masturbação. Ele diz que ninguém pode se achar e dizer que está pronto ou que já chegou no auge de não vou fazer mais, nas minhas palavras. Isso. Mas é como um dependente químico, eu estou em recuperação. Então, eu me coloco assim. Eu me converti, teve o primeiro encontro pessoal com Jesus, mas a minha vivência de busca de conversão e santidade continua. Todo dia. Todo dia, porque hoje eu percebo que isso na minha história deixou marcas, é a minha fraqueza, então eu não posso fechar os olhos, mas eu preciso combater com as virtudes. Exato. Né? Porque qual é o nosso erro, qual é a nossa tendência? Nossa, eu fiz isso, abafo. Nossa, ficou no passado, não faço mais. Só que quando a humanidade grita, se eu não tiver, como a palavra diz, né? Se um homem chegar e ele ver a casa toda arrumada, vai saltear ali aquela casa, como é que eu preciso estar? Né? Em vigilância, em prontidão. Então, é a vivência das virtudes, né? O Padre Jonas também fala, né? A vida consagrada não dá para improvisar. Eu não posso rezar só quando eu estou rezando o terço, quando eu estou na TV. Não, porque eu posso ser assaltada a qualquer momento. Então, eu preciso estar em constante vigilância. Então, perceber que essa é a Renata que vai estar pronta no céu, mas que precisa se preparar para o céu, né? Não pode ser pega despercebida. Surpresa. Porque hoje eu estou na Canção Nova, mas, claro, a pandemia entrou tudo, mas a gente sai em missão, a gente viaja com outros irmãos, está em outros lugares. Então, eu não tenho tomei uma injeção de imunidade De santidade. afetiva e sexual. Não, é uma busca, como os santos nos ensinam, e às vezes a gente só romantiza a vida dos santos, né? Mas assim, penso de São Francisco, se jogar no arrozeiro, eu acho que não deve ser uma coisa muito legal, né? Se jogar no gelo, então a gente romantiza muitas vezes, mas para ser santo precisa ralar, né? E a gente às vezes só quer água fresca, água de coco, tal, tudo. É isso aí. O bom é quando a gente tem esse pensamento, né? De que, claro que existe aqueles... A gente faz uma experiência com Cristo tal, e tem o primeiro impacto, e a gente deixa alguns pecados, né? Que a gente logo deixa os pecados, as coisas com que a gente tinha o costume de viver, né? E tal, e a gente começa os vícios, né? E muitas vezes a gente traz conosco os vícios da sexualidade desregrada, né? Também da bebedeira, das drogas, enfim, aí tal, deixei, né? Agora assim, não faço mais, né? Já estou salvo, já estou, né? Sou de Cristo, enfim. A gente sabe que não é assim. Se a gente abrir espaço, se a gente não vigiar qualquer oportunidade, né? E hoje, né? Eu falo por mim, porque a minha vida ela foi muito atacada na pornografia, né?
Então, hoje, quando eu vejo que a gente tem tão facilmente, né, e tão explicitamente pela internet, porque a minha vida também não começou já com internet, né? Mas, Uhum. assim, o quanto que eu vejo que hoje, caramba, quanto que os jovens sofrem muito mais, e eu fico pensando assim, quanto que para mim, a cada dia, vai ser sempre o vida estar lutando por aquele pecado de estimação, vamos dizer assim. A gente Sim. nunca deve achar que já venceu, achar que já está vencido, seja lá qual Uhum. for o pecado. E o que você falou aí, né, que o Padre Jonas ensina, né? Quantos ensinamentos tivemos nessa noite do Padre Jonas, a filha do Padre Jonas falando para a Verdade. gente, né? Que a vida comunitária, a vida fraterna vai ensinar, né? É algo, sabe, Renata? As pessoas estão. Tem muita gente aqui que participa dessa live e que vai ver depois que não entende. Gente, a Canção Nova são pessoas que deixam suas casas, né? Muitos deles de vida, e vão viver, e é como o Renato estava falando, imagina, talvez você não consegue imaginar vivendo do lado de um homem, muitas vezes homens bonitos, mas aqueles homens bonitos, mulheres bonitas, né, que são celibatárias, né, que disseram assim, não, nunca eu vou ter relação sexual, nunca vou conhecer ninguém. Imagina, numa casa em que vive todo mundo, mas tem um quarto do padre, o quarto lá do seminarista, enfim, mas eles podem, né, ter essa vivência fraterna. Me desculpa, mas olhar muitos de nós às vezes, muitas pessoas que aqui estão vendo e participando desta live, olham e acham que é impossível, né? É impossível não sentir nada, não sentir atração. Sim, é possível, mas é aquela questão, é da vigilância, né? É da Sim. oração. Eu acho que é interessante também que, assim, as pessoas às vezes trazem uma consciência errada, né? Não é o sentir. Porque você pode sentir porque você é humano, né? A pessoa está ali, de repente é um sacerdote, mas ele é um homem. É o consentir, né? O que, que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. E eu Isso. acho assim tão da sabedoria, né, de Deus para o Padre Jonas, porque quando o padre escreve isso, ele fala que nós seríamos um sinal para o mundo, um sinal para a igreja. Porque somos os melhores? Não. Mas porque Deus falou assim, olha, pode acontecer e mostrar para o mundo. Pode, homens e mulheres. Claro que hoje a nossa realidade, até devido ao nosso reconhecimento pontifício, nós não moramos em casa mais, tipo assim, hoje eu moro aqui no meu apartamento e eu moro só com mulheres. Mas eu moro num prédio comunitário de solteiros. Então aqui embaixo, no apartamento, é o apartamento dos meninos. Então só moram homens. Tem realidade como Lavrinhas e Queluz, que são casas maiores, né? Que tem a casa dos meninos, o padre mora junto com os meninos, e tem a casa das meninas. Hoje nós não temos mais essa realidade mista de morar na mesma casa, que se Isso. foi percebendo também pela sabedoria da igreja, que eu tive a experiência, né, de morar em Gravatá com o Ilke e o padre Paulinho na época. E ele estava, a gente como estava mudando de casa, então eles precisaram ficar na nossa casa. Então você percebe que você perde um pouquinho também da sua privacidade. Então eu vi como a providência de Deus também fala, não, de fato o carisma de vocês é santo, é isso mesmo, homens e mulheres juntos, mas precisam estar nessas casas Tem suas separadas. Cuidado de particularidades, Deus, né? né? Exato, é. Uhum. É cada dia mais também, entre aspas, assim, blindando, né? Deus cuidando, né? Deus Sim, caprichando no cuidado, né? Para com os e seus. nós não deixamos de ter a nossa convivência fraterna. O Thiago Isso. Marcon estava até aqui, me ajudou a arrumar aqui. Ele estava tendo convivência na casa dele ali, um café filosófico. Eu não, Thiago Marcon, vai lá que não sei o que você entende disso, não sei o que. Ele veio aqui, me ajudou a colocar. Então, assim, E aí a gente vai eu tiro tratando. muito por mim, sabe, Renata? O que mais. Quando eu comecei a frequentar o grupo de oração, na minha época, o momento que eu mais gostava era do abraço da paz. Era a hora de abraçar as meninas, né? Eu ficava esperando cantar a música da paz, porque era a hora de abraçar as meninas. Era, né? Era, Mas aí, o quanto que a vida vai passando, a gente vai percebendo, né? O quanto que se tinha malícia no abraço, e hoje a gente traz amor no abraço, né? Um simples abraço.
né, Uhum. fraterno, de paz, né? E o quanto que hoje eu me vejo, né, eu me enxergo assim, o quanto que Deus faz na nossa vida ao ponto de a gente até mesmo perceber, né, que a gente, nesse tempo de pandemia, nossa, eu tenho vivido dias, e você sabe aqui no Nordeste, né, tudo é um abraço. Tudo é um abraço, Uhum. tudo é, Abraço e cheiro. é cheiro. Então, a gente tem sentido muito falta disso, né? De abraçar, de chegar, né? De dar um abraço, até mesmo meus irmãos do ministério, alguns irmãos da missão aqui, né? O quanto que isso a gente tem sentido falta, mas é falta fraterna mesmo, de verdade, né? De quanto de que a malícia, né? De outrora dá espaço para a luz no novo tempo, quando a gente percebe a maravilha que Deus faz na nossa vida, né? Que bom, querida, a gente está terminando, né? Tá muito boa a conversa, deu para matar um pouco a saudade, né? Dessa pessoa tão maravilhosa que a gente gosta aqui. E a gente queria, antes da gente terminar, queria pedir para você, para que você possa falar para algumas mulheres, né? Dar uma palavra, fazer um momento de oração, fica à vontade. Eu tenho para dizer para as mulheres, né, que nós precisamos encontrar em Deus a nossa dignidade, porque não é um homem que dita a nossa dignidade, um homem com H minúsculo, mas é um homem com H maiúsculo, né? Que é Deus, que é o próprio Cristo, que dita a nossa dignidade mulher, ser filha de Deus, ser irmã, ser esposa, aquilo que será a nossa missão específica no mundo. Então, a importância da gente saber quem a gente é e saber quem a gente é na nossa singularidade, sem ficar assim, nossa, mas o meu espelho é fulana, atriz tal, cantora tal, tem a vida assim tal. E nós temos percebido durante os movimentos da internet que a vida dessas pessoas não são perfeitas. Amém. Então, não tenha essas pessoas, e não estou dizendo que elas são ruins, mas não tenha-as como referência. Amém. Mas tenha referência na sua vida Cristo. Santa Teresa de Los Angeles, ela tem uma frase muito bonita que ela disse: meu espelho será Maria. Então, para nós mulheres, o nosso espelho precisa ser Nossa Senhora. Amém. Não é que você vai deixar de se arrumar, não é que você vai deixar de usar, né, um batom, porque às vezes também a gente traz uma ideia errada de que assim, nossa, eu tenho que me vestir como Nossa Senhora. Nossa Senhora é mais de 2000 anos, tá, gente? Nós estamos num outro tempo. Falta um Nós minuto. precisamos sim colocar batom, nos vestir bem, enfim. Que Deus abençoe você e não tenha medo de ser de Deus, mesmo que isso faça com que você perca. Amém. Renata, querida. O Instagram hoje me pegou de surpresa. A semana passada ele deu 1h30, agora ele deu 1 hora. Oxe, Querida, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito amém. obrigado. Muito obrigado. Foi muito Deus bom te ter abençoe. com a gente. Bora São Francisco. Valeu, querida. Um beijo no coração. Dá um abraço a todo mundo por aí, tá certo? Amém. Se Deus quiser, acabando a pandemia, a gente está aí. Se Deus quiser. Um abraço, muito Amém. obrigado, muito obrigado. Quem não segue Renata lá, segue, procura no Instagram, Renata Pereira, tá lá no nosso cartaz. Você ainda não assiste a Canção Nova, tá perdendo o seu tempo. Assista a Canção Nova, TV Canção Nova aqui na nossa região, canal Amém, 30, tá Fabinho. bom? 30.1. Obrigado, Renata. Tchau, tchau. Deus Deus abençoe. abençoe.